Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao módulo que a gente está trabalhando, está aqui na nossa apostila 3, a Segunda Guerra Mundial. Nós falamos dos antecedentes, nós falamos sobre a formação do eixo, começamos a falar sobre o desenvolvimento da guerra. Conforme eu falei para vocês, o desenvolvimento da guerra eu dividi em duas aulas, porque como é muito extenso, para não ficar um vídeo muito longo, eu dividi esse vídeo em dois, então é a continuação do desenvolvimento da guerra, né? A gente falou sobre as conquistas da Alemanha, a gente falou sobre a conquista da Bélgica, a conquista da Noruega, a conquista da França, a tentativa de conquista da Inglaterra e acabaram sendo barrados pela Força Aérea inglesa, né? A Luftwaffe acabou enfrentando uma batalha e o comando do Churchill naquele momento foi muito importante. Agora a gente vai continuar falando sobre esse desenvolvimento, né? Depois que Hitler é expulso lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, como que ele continua esse projeto expansionista, essa sede expansionista que ele tinha. A gente viu que essa era uma das principais características do nazismo, a teoria do espaço vital, que Hitler queria conquistar mais regiões para levar o domínio nazista a diversos locais da Europa, né? Então vamos continuar aqui. E quais foram essas conquistas, como se deram essas conquistas, quais foram as consequências dessa conquista. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora na aula de hoje. Então, no caderno de vocês é continuação do desenvolvimento da guerra. Aí, então, gente, nessa continuação, a gente já começa aqui no 2, porque lá no 1 a gente falou do avanço nazista. Eu vou continuar falando desse avanço, mas com alguns outros conflitos, né? Então, a guerra no leste europeu, como que se deu esse avanço nazista aí no leste europeu, na frente oriental da guerra. Inicialmente, a gente tem aqui a aliança nazista com esses três países aqui, Romênia, Hungria e Bulgária. Gente, não era assim de se julgar o que esses países fizeram. Por quê? Como que eles iam enfrentar esse exército nazista, né? Se a França, com toda a glória francesa, que tinha sido a vencedora da Primeira Guerra Mundial, que tinha o século XIX, todo um passado glorioso de conquistas, acabou sucumbindo ao exército alemão, qual é a chance de que esses países teriam frente ao exército alemão? Então, há uma aliança para evitar uma invasão militar. Mas ainda assim, dentro desses países, criam-se frentes de resistência. Então, quem faz uma aliança é o governo, mas os civis passam a buscar fazer uma resistência contra essa campanha militar nazista. E aí aqui a gente vê que quando Hitler conquista, né, faz aliança com esses países, ele continua a sua sede expansionista, invade a Iugoslávia. A gente vai ver o papel da Iugoslávia importante na resistência, mas inicialmente ela é conquistada pelo exército alemão. E a Grécia já estava parcialmente controlada pela Itália, só que Hitler manda reforços para lá, né? A Itália não estava conseguindo dominar 100% a Grécia, e Hitler manda reforços, e ele, então, expande a sua área de conquistas também para essa região da Grécia. Lá no nosso livro, na página 17, tem um mapa com todas as conquistas já alemãs nesse momento. Então, a Alemanha está dominando uma série de regiões, está com a frente ocidental estabilizada, com uma série de invasões aqui na Europa, no leste europeu, e aí ele vai dar continuidade a essa política expansionista. Lembrem-se disso, uma das principais características do regime nazista é justamente a teoria do espaço vital, a conquista de territórios para que ele pudesse levar essa influência nazista para outras regiões, e ele segue com essa política expansionista. E a gente vai para uma outra frente da guerra. Depois agora a gente volta para o leste, mas vamos para uma frente aqui que também foi responsável pelo avanço do eixo, pelo desenvolvimento da guerra, que é a guerra no norte da África. Como que acontece, gente? Como que se deu essa invasão aí, com a entrada da Alemanha nessa região? É o seguinte, o Egito aliás, a Líbia já era controlada pela Itália, né? A Itália já tinha invadido a Líbia. E aí o que eles fizeram? Invadiram o Egito, né, usando essas forças na Líbia, a fim de controlar o Canal de Suez. Gente, o Canal de Suez era muito estratégico. Por quê? Porque a partir do Canal de Suez, eles iam ter saída para o Oceano Índico e para o Extremo Oriente para poder apoiar o Japão. Lembra que o Japão fazia parte do eixo. E acesso ao Iraque por causa do petróleo.
Nesse momento, as fontes naturais, os recursos naturais, gente, eram muito importantes para a guerra. Tanto que a gente vai ver o próximo passo de Hitler foi muito audacioso, né, e um suicídio para muitos historiadores, justamente porque ele estava em busca desses recursos naturais. E aí o que a gente tem então? A gente tem essa guerra desenrolando lá no continente africano, no norte da África, com a Itália tentando invadir o Egito para controlar o canal de Suez. E aí o que acontece? Eles pedem ajuda para a Alemanha e o Hitler envia os Afrika Korps, que era o exército alemão que foi lutar na África, e foi, assim, um massacre que eles fizeram. Era um exército muito bem treinado, eles conseguiram dominar várias regiões do norte da África e consolidar esse avanço aí do eixo nessa região. Então, aqui a gente está vendo todo esse momento em que a Alemanha parecia invencível, que a Alemanha conquistava várias regiões, onde a Alemanha mandava suas tropas, havia um verdadeiro banho de sangue, e a gente vai acompanhando esses passos do Hitler com essa megalomania dele. Essas conquistas militares foram ficando cada vez mais frequentes, ele foi ficando cada vez mais obcecado pela ideia de reconstruir o Terceiro Reich, né, o Terceiro Reich alemão, levar essa expansão alemã para várias outras áreas. E aí a gente entra aqui num fato muito decisivo para a guerra. A gente tem aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês esses dois caras aí, Adolf Hitler à esquerda e Joseph Stalin à direita. Lembra que eles tinham assinado o Pacto de Não Agressão Soviética, né? Quando Hitler invade a Polônia, ele e o Stalin fazem uma aliança justamente para fortalecer esses dois países. E aí Hitler simplesmente decide invadir a União Soviética. E parece que Hitler nunca tinha lido um livro de história na vida dele, né, gente? Porque o que aconteceu com a França quando ela invadiu a Rússia? Lembra? Né? Aquela verdadeira derrota do Napoleão Bonaparte, né? E aí, ele, contrariando toda a lógica, ele ordena a invasão da União Soviética, que para muitos foi um ataque suicida. Foi aí a derrocada da Alemanha, começa aí. E o próprio Stalin, gente, ele ficou perplexo. Quando começou essa invasão, ele ficou assim, gente, pelo amor de Deus, manda um WhatsApp pro Hitler aí que o trem tá errado, né? Lógico que não era WhatsApp, né, gente? Não tinha WhatsApp. Mas, enfim, entra em contato com o Hitler porque a galera tá invadindo aqui e ele não tá nem sabendo. Ele ficou perplexo com isso, com essa traição do pacto, e também porque ele sabia que isso seria muito difícil para a Alemanha. Imagina quantas frentes que a Alemanha ia ter que administrar nessa batalha. A frente ocidental, a frente oriental, o norte da África, a guerra rolando lá no Pacífico também, enfim. E aí ele ficou chocado com tudo isso, mas realmente houve a Operação Barbarossa em 1941 para a invasão da União Soviética. Então é a ruptura do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético e a entrada definitiva da União Soviética na guerra. Então, em 1941, a União Soviética entra na guerra contra o eixo, né, ao lado dos aliados, declara guerra à Alemanha, e a Itália e o Japão declaram guerra à União Soviética. A gente tem a entrada dela na guerra. E por que o Hitler fez isso? Né? Quais os motivos dessa loucura? Primeiro, o ódio nazista ao comunismo. Ele nunca aceitou o comunismo, né? Ele fez essa aliança puramente porque ele precisava desse apoio do Stalin naquele momento para invadir a Polônia. Em momento algum ele queria fazer um governo amigável com o Stalin. Em momento algum ele queria trazer características do comunismo para a Alemanha. Enfim, ele tinha ódio ao comunismo. Segundo, necessidade de garantir fontes de recurso. E aí a gente tem aqui petróleo e cereais. Lembra que eu falei dessa importância do petróleo para a guerra? E os cereais para abastecer o exército. E aí também buscando terras férteis. Era uma região de muitas terras férteis. A gente viu que a Rússia tinha essa característica agrária bem no começo do século XIX, né? E aí, então, em busca de terras férteis, necessidade de garantir fontes de recurso e esse ódio ao comunismo, Hitler age dessa maneira aí totalmente impensada para o momento, totalmente inesperada, e a gente tem a entrada da União Soviética na guerra, e é quando as coisas vão começar a mudar um pouquinho. O desfecho da guerra vai ser totalmente influenciado por essa entrada da União Soviética na guerra. E para a gente fechar, a gente vê aqui a guerra no Extremo Oriente. Vamos ver a entrada dos Estados Unidos da América na guerra. Essa foto aí
é a explosão da base de Pearl Harbor dos Estados Unidos, que fica no Havaí, né? Que ficava no Havaí. Aí tem uma fotinha dessa explosão. Até então, gente, até 1941, dezembro de 1941, os Estados Unidos se mantinha neutro na guerra, né? Uma postura isolacionista. O Franklin Roosevelt, que era o presidente da época, falou: galera, vamos deixar pra lá, deixa essa galera pra lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer alianças comerciais. Então, os Estados Unidos tinham aliança comercial com os aliados, a Inglaterra e a União Soviética. Fornecia matérias-primas, fornecia armamentos, enfim, mas eram acordos comerciais, não tinha assumido nenhuma postura de fato. Só que isso vai mudar, gente, com o ataque japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, em dezembro de 1941. Por que os japoneses fizeram isso? Vamos entender o que esses japas estavam pensando quando resolveram atacar Pearl Harbor. Eles conflitavam muito com os Estados Unidos. Lembra quando a gente falou lá da Era Meiji, que eles colocaram os Estados Unidos e a China como os grandes inimigos do Japão, do expansionismo japonês? E os Estados Unidos era influente nas Filipinas e em Guam. Os Estados Unidos comandavam a região das Filipinas, que era uma área de interesse japonesa. Então, os japoneses queriam o controle dessas áreas e o controle do Pacífico. E com isso, eles estavam entrando em conflito com os Estados Unidos. O que foi a ideia deles? Esse ataque foi um ataque preventivo. Já que a gente vai invadir áreas que são de interesse dos Estados Unidos, nós vamos destruir essa base militar, tá? Pearl Harbor era uma base militar, importante falar isso. Nós vamos destruir essa base militar, que eles vão ficar sem capacidade de defesa. Então, gente, eles pensaram assim: quando a gente invadir as Filipinas, eles não vão ter essa base estruturada e vai ficar mais fácil pra gente. Só que foi um tiro no pé, né? A gente vai ver que essa entrada dos Estados Unidos na guerra foi definitiva também para a vitória dos aliados. E aí, eles chamam os Estados Unidos para o olho do furacão. Os Estados Unidos começam a ter acesso a, de fato, participar da guerra depois do ataque à base de Pearl Harbor. E foi um ataque muito feio, né? Mais de 2.000 estadunidenses foram mortos nesse ataque à base de Pearl Harbor. E com isso, os Estados Unidos entra definitivamente, por isso que eu coloquei aqui o impacto, né, que isso causou. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Então, a gente tem essa entrada dos Estados Unidos, e a partir de 1942 as coisas vão começar a mudar. A gente vai ver que lá no leste europeu, com a invasão da União Soviética, vai ser milhões de mortos para todos os lados, tanto para a União Soviética quanto para a Alemanha, mas vai representar o início da derrocada alemã. A gente vai ver a importância dos Estados Unidos, aí, a articulação dos Estados Unidos na guerra, o dia D, né, o desembarque na Normandia, enfim, e como que se deu aí o fim da Segunda Guerra Mundial, a resistência dos aliados e o fim da Segunda Guerra Mundial, e quais foram as consequências dessa guerra para as próximas gerações. É o que a gente vai ver na próxima videoaula, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Qualquer dúvida a gente vai conversando na aula ao vivo. Vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Passem esse slide para o caderno e a gente vai se falando. Saudade de vocês, de verdade mesmo. Espero que logo a gente se encontre. Quando a gente se encontrar, que a gente possa se abraçar, se beijar, enfim. Enquanto isso, a gente vai se vendo por aqui toda semana. Beijo, gente. Até mais.